E ontem, é de se lamentar o gol aos 50, né, da forma que aconteceu. Um sistema defensivo, uma falha bizonha, por mais que o Palmeiras tenha uma característica muito forte nessa bola levantada na área do adversário. Ô, Léo, sinceramente, passou por todo mundo, e o sistema defensivo, inclusive o goleiro Rafael Cabral, ficou todo mundo esperando, sabe? Um espera o outro, que espera um, e a bola passa, entra no gol e já era, com 50 minutos já era. Então é de se lamentar. Não vou entrar na ondinha do fora Pepa, não. Não me pega essa ondinha. Isso aí, cara, com todo respeito à opinião de cada um, porque cada um tem direito a ter sua opinião e ela precisa ser respeitada. Mas me parece uma doideira, cara. Sabe, o Cruzeiro tem vários problemas para ser resolvido, né? Para serem resolvidos, principalmente no ataque, no setor ofensivo. Mas o que o Cruzeiro tem de bom é a organização, é o coletivo, é o trabalho do Pepa. E engraçado que colocam a culpa no Pepa, no Wesley, no Rafael Cabral, no Machado, mas ninguém olha para a montagem de time, ninguém questiona a qualidade que falta em alguns setores e tal. Então, quer dizer, eu nem estou dizendo que aí esteja o problema, tá? É dividir a culpa, mas vamos lá. Nós estamos falando em cima da nossa projeção, porque a projeção feita pelo Cruzeiro, ela está sendo seguida exatamente acima do que eles projetaram. Porque eles projetaram um Cruzeiro brigando lá embaixo contra o rebaixamento. O Cruzeiro me parece ainda ter gordura para queimar, porque 6 pontos é uma boa diferença para o rebaixamento. Ô, Edu Panzi, eu concordo com o HG aqui, acho que não dá para ficar... Nós, inclusive, tivemos um debate sobre isso quando o assunto era o Paulinho, né? Que merecia críticas, mas que não era o responsável por tudo de ruim que acontece no Atlético. O Wesley do mesmo jeito. Mas a gente precisa falar sobre o Wesley, porque um cara que luta pra caramba, aparece, não se omite, ele perde o gol, ele vai lá, tenta de novo. Só que o nosso Leonardo Gimenez fez uma matéria espetacular no itatiaia.com.br. Não só o Wesley, mas o Cruzeiro, em 19 rodadas, o Cruzeiro perdeu 20 chances claras. É lógico que todo time perde gol. Mas se você computar disso aí uns 30% que o Cruzeiro tivesse mais capacidade, o Cruzeiro teria uns 4, 5 pontos a mais na tabela, Léo, assim, são números, a gente não pode discutir e brigar com números, mas do outro lado tem adversário também, tem que computar os gols que os adversários perderam contra o Cruzeiro também, né? Por exemplo, Cruzeiro e São Paulo. O Rafael Cabral foi o melhor em campo. São Paulo perdeu muitas chances. E o Cruzeiro ganhou 3 pontos. Então você faz a média, Cruzeiro e Curitiba. Rafael Cabral foi o melhor em campo. E o Cruzeiro somou 1 ponto. Então você pega a média. O Cruzeiro poderia ali ter 3 pontinhos a mais, 4 pontinhos a mais. Cara, já é muita coisa. 4 pontos a mais, o Cruzeiro estaria em 8º, por exemplo. Mas o fato é que perde muito gol. E eu estou muito tranquilo para falar a respeito do Pepa e dessa situação do Cruzeiro, porque lá atrás, quando do outro lado da lagoa, o Atlético fazia bons jogos, criava 25, 26 chances e perdia gols, empatava e perdia um jogo, falava, gente, o trabalho do treinador é até o último terço do campo, é até o último passe. Se chegou na cara e perdeu, a culpa não é do técnico, a culpa é de quem perdeu. Se chegou no último passe e errou o último passe, a culpa não é do treinador, a culpa é de quem errou o último passe. Então você vê a organização no time do Cruzeiro. O Brasil inteiro fala da organização do time do Cruzeiro. Acompanhando os programas de rede hoje, unanimidade que o Cruzeiro foi melhor no segundo tempo do que o Palmeiras. E perdeu o jogo para o Palmeiras. O Palmeiras perdeu o gol também, o Arthur perdeu um gol na cara. Atacante, gente, perde gol. Só que perde o gol quem vai lá e finaliza. Por que o Bruno Rodrigues não perdeu o gol ontem? Porque ele não teve uma chance para perder o gol. Por que o Arthur Gomes não perdeu o gol ontem? Porque ele não teve nenhuma chance para perder o gol. A chance clara que o Cruzeiro teve caiu no pé do Wesley e ele perdeu. Se o atacante que tem 100% de aproveitamento, ele não está jogando no Cruzeiro, ele estaria jogando no Manchester City. Aliás, o Haaland também perde gol. Então, cara, tem que ir com muita calma na hora de bater em atleta, na hora de criticar o trabalho do técnico. E, sinceramente, eu não consigo acreditar de algumas opiniões que eu li e escutei de críticas ao trabalho do Pepa, cara. O trabalho do Pepa, o Cruzeiro só tem uma campanha acima da expectativa até determinado momento, que agora está dentro da expectativa, por causa do bom trabalho coletivo do seu treinador. Agora, se o Cruzeiro tivesse jogadores melhores, o Cruzeiro não teria entrado no campeonato para ficar no campeonato, Léo. A gente estaria falando de outra realidade do Cruzeiro. Os jogadores que o Cruzeiro tem hoje, eles vão perder gols. Ô, Nath, para
trazer aqui e exemplificar o que acaba de dizer o Edu Panzi sobre o trabalho do treinador e os caras não conseguirem concluir em campo. Cruzeiro ontem, o Palmeiras finalizou 12 vezes, o Cruzeiro finalizou 13. O Cruzeiro finalizou mais que o Palmeiras no jogo. O Palmeiras finalizou 4 no gol, o Cruzeiro finalizou 5. Ou seja, o Cruzeiro fez um jogo de igual para igual com o Palmeiras, praticamente mesmo número de finalizações, jogou em São Paulo. Você não pode falar que é o treinador que está trabalhando mal, Nath. Não, de forma nenhuma. Também me posiciono de maneira contrária a essas críticas com relação ao trabalho do Pepa. O trabalho do Pepa é muito bom. Se o Cruzeiro tem esse desempenho, é por causa dele, por causa dos méritos dele, a organização desse time, encontrando alternativas, inclusive, para quando o Cruzeiro sofreu dentro de campo. A gente percebe a evolução daquele primeiro time do Pepa, daquele primeiro jogo até agora contra o Palmeiras. Fazer o que o Cruzeiro fez dentro do Allianz Parque não é tarefa fácil. Chutar 13 vezes ao gol do Palmeiras, que tem uma das defesas mais bem postadas do continente, ou seja, aproveitar os espaços que dá o Palmeiras não é para qualquer time. Então, acho que a sensação que fica no torcedor, Léo, de frustração, é porque a gente não está falando de um empate. Vamos supor que o Cruzeiro tivesse empatado ontem, ou se tivesse perdido por uma goleada, de um time que não criou nada, não atacou, não levou o perigo, sofreu, então merecia. É porque é justamente o contrário, né? É um Cruzeiro que cria muito, que se posiciona bem, que tem uma postura interessante, mas que está ficando sempre no quase. E o quase não garante 3 pontos. Então, o Cruzeiro precisa mudar essa realidade. Mas muita cautela, inclusive individualizar a culpa só no Wesley. Para mim, por exemplo, ele tem que ser chamado a atenção, não é por ele ter chutado para fora. Chutar para fora acontece com quem vai lá e finaliza. Para mim, o maior problema ali é ele ter sido individualista, porque o Gilberto estava pronto para fazer o gol. Se ele tem que ser chamado a atenção por algo, para mim é por isso. Porque o chutar para fora, gente, de verdade, é claro, o atacante, a função dele é fazer o gol, mas aí você também individualizar todo um resultado, por causa que o cara chutou para fora, para mim, o peso do erro do Wesley tem o mesmo peso do erro da defesa, que poderia ter garantido pelo menos 1 ponto. E que foi, se a gente for citar o jogador, foi o Neres, que permite ao Flaco Lopes passar correndo ali e não acompanha. Só um parêntese, para não ficar aqui nessa de, não dá para criticar o Pepa em nada, dá. A campanha do Cruzeiro em Belo Horizonte, eu acho que tem muito do treinador, da incapacidade do Cruzeiro de furar equipes que se defendem com muita gente. Quando a gente fala que o Cruzeiro cria muito, contra Goiás não criou quase nada, contra Coritiba não criou quase nada. Ele cria quando tem espaço, contra Cuiabá, e aí a crítica vai para o Pepa, sim. Até agora ele não conseguiu alguma solução para os jogos em casa contra equipes que se fecham. Léo, e só uma coisa, a projeção do Cruzeiro para o primeiro turno era fazer 25 pontos. O Panzi trouxe isso ontem aqui na jornada. Sim. Se o Cruzeiro tivesse feito esses 25 pontos, o Cruzeiro estaria na mesma posição. Ele seria o 12º colocado, porque o Fortaleza é o 11º, tem 26. Então, se ele tivesse pontuado ontem, ele bateria a meta estabelecida pela diretoria e ele terminaria o primeiro turno em 12º. Gente, está dentro do que se é esperado. Existe uma coisa assim, o Cruzeiro podia estar brigando lá pelo desempenho, mas olhando friamente o que o clube se propõe a fazer, está absolutamente dentro do esperado.